decisão de parar, que você pegou todo mundo de surpresa, né? Você já estava na sua cabeça, você também resolveu de uma hora para outra? Não, impossível, de uma hora para outra é impossível, cara. Uma coisa que você fez 20 anos. Cara, eu acho que foi assim, Marcelinho, eu vinha já há algum tempo meio que me preparando para esse momento. Porque eu tive o privilégio de conviver com o Fofão, Fernanda, jogadores que passaram por esse processo, outras em outros clubes, ex-atletas meus amigos, trocar essas ideias, né? Assim, pô, como é que é? Existe uma cartilha, ó, se acontecer isso, tá na hora e tal. E a unanimidade que eu encontrei foi que não existe, e cada um teve um motivo diferente. A não ser, acho que uma coisa que reuniu o maior número de pessoas foi a questão física, né? Que isso acho que é o maior embate que a gente tem. É entender que fisicamente as coisas, existe a curva ascendente e a descendente. E quando eu saí da seleção em 2014, ouvindo alguns amigos, conversei muito com o Maurício, levantador, que parou, tipo, nem clube. E eu vi que isso foi uma coisa muito difícil para ele, né? Conversando com ele, ele falou, Fabi, poxa, você dorme atleta e acorda ex-atleta, assim, uma loucura. Então eu meio que tentei planejar. Saí em 2014 da seleção, fiquei só no clube. E no início dessa temporada, eu já vinha pensando... Há 2 temporadas eu vinha assim, pô, pode ser a última, pode não ser. Eu sempre chegava no final e falava, não, vou jogar mais uma. Porque eu sentia que ainda dava. Só que quando acabou essa última temporada, eu falei, cara, eu acho que vai ser a última. E fui amadurecendo essa ideia. Treino a treino, dificuldade a dificuldade, conversando com as pessoas, me observando, tentei me observar muito. Eu ia, sabe, aqueles... fisicamente, a gente tem uma dificuldade da autocrítica, né? De se olhar e falar, pô... Já deu, né? Tá difícil. E a gente tem essa dificuldade, é humano, a gente... Difícil entender os ciclos. É difícil pra gente entender, ó, encerrou esse ciclo, vamos pra outro. E aí, cara, eu fui me olhando, me observando, eu acho que tecnicamente eu ainda conseguia, mas fisicamente estava sofrendo. E era um desejo meu, tentar fazer com que esse fim fosse prazeroso, fosse bom, que não fosse até o final, porque por mim eu jogaria até a última gota. Mas, cara, eu queria também tentar fazer com que eu tivesse um certo controle sobre isso, né? Foram 20 anos. Cara, são 20 anos. Inúmeros amigos eu fiz, conheci gente, pô, defendi meu país, conquistas bacanérrimas que eu jamais poderia imaginar. E aí eu meio que entendi, sacou? Que era a última, assim. E faltando assim uns 15 dias pra final, eu sentei com o Bernardo, que era o cara que eu devo, né, os últimos 13 anos da minha vida de amizade. E dividi isso com ele e tal. Ele achava que dava pra jogar pelo menos mais uma temporada. Mas que ele entendia e achava bacana essa minha postura de planejar, de sentar, de conversar. Mas assim, foi mais ou menos isso, cara. Assim, não foi um negócio que eu... Não, vou parar. Tá horrível. Não, tava bom. Né? Até me perguntaram, poxa, mas na final ali, vocês perderam, né? Poderia ser melhor se tivessem ganho. Eu falei, não, cara. Eu tava no time que eu queria estar, com o técnico que eu queria estar, jogando uma final de Superliga, o que poderia ser melhor, né? E ganhar ou perder, bicho, faz parte do jogo. Ganhar, perder, isso é a vida da gente. Então, acho que foi tudo meio que dentro daquilo que eu gostaria que fosse. E como é que foi acordar no dia seguinte, saber que você não tinha que treinar, não tinha que fazer nada? Então, eu ainda estou vivendo aquele processo, digamos assim. Quando acaba a temporada, pelo menos os últimos 3, 4 anos, foi assim, você tem férias. Então, teoricamente, eu tô de férias ainda na cabeça. Ainda não mudou nada. Eu tô indo pra 3ª semana de férias. Então, assim, é tudo ainda muito novo. Então ainda não deu pra sentir saudade? Não deu pra sentir nada ainda. É tipo assim, férias. Agora, passando esse primeiro mês, que normalmente a gente tem um mês de férias, e aí eu já não sei, tô ansiosa pra ver como é que vai ser. Mas, cara, eu tenho a sensação assim, eu tive uma experiência em 2014, quando eu saí da seleção. Isso eu acho que te ajudou. Me ajudou muito. Que é aquela coisa assim, eu vou sentir falta. Eu vou olhar pra televisão, eu vou querer estar ali. Eu vou sentir falta dos bastidores, que eu acho que isso é muito legal. O vestiário, o dia a dia, as brincadeiras, um momento difícil. Mas quando você pensa que para estar ali existe um processo, que foi o que me fez repensar em continuar jogando, que é continuar abrindo mão de folga, de dias de folga, daquele momento com a tua família e tudo mais.
e o meu corpo já dando alguns sinais, aí eu vou dizer, putz, não, eu tô bem aqui do lado de cá vendo. Então eu acho que é meio isso, assim, eu acho que essa experiência que eu tive em 2014 pode ser que me ajude. Agora, é claro que assim, você não é a melhor pessoa para responder essa pergunta, mas eu vou te fazer. Assim, foram 13 anos no Rio de Janeiro, você acabou de falar. Você consegue imaginar o Rio de Janeiro sem você, assim, o time vai perder uma identidade. É que nem o Bernardinho sai do Rio de Janeiro, eu acho que é quase igual a comparação ali. Claro que ele começou um projeto lá atrás em Curitiba, mas você é o símbolo do time do Rio de Janeiro. Isso não tem como negar. E assim, por mais humildade que você tem, você sabe disso. Você consegue ver o time do Rio de Janeiro sem você consegue imaginar isso? Olha, foi uma das coisas que eu pensava, assim, por exemplo, eu cheguei a declarar algumas vezes nos últimos anos que se eu tivesse que... O time tem todo o direito de não me querer, assim, né? A gente é profissional, mas se eu tivesse que jogar em outro lugar, eu acho que anteciparia essa aposentadoria, porque eu me identificava demais. Eu acho que não era só uma identificação do time comigo. Eu acho que vai ser difícil para mim olhar para o time e não me ver ali, sabe? Foram 13 anos de momentos inesquecíveis. Assim. Como é que é você torcedora, assim? Porra. Eu te conheço um pouquinho, mas como é que é? Cara, eu sou uma torcedora... Você vai no estádio? Vou. Eu, no jogo do Flamengo, no basquete, teve uma decisão que eu não fui porque eu sabia que eu não ia me comportar adequadamente para um ginásio. Então eu prefiro, às vezes, torcer em casa. Mas o comportar, que eu falo, é assim, eu sou participativa, eu sou exatamente como eu sou. Você xinga, você grita, você é igualzinho. Com certeza, eu sou uma torcedora normal e eu quero que o Flamengo ganhe. Né? Então, futebol, eu posso dizer a você que eu adoro o meu lugar predileto é a arquibancada. Eu me sinto muito mais normal na arquibancada do que num lugar onde tenha algumas vantagens, né? Uma cadeira especial. Eu vou, às vezes, por uma questão de comodidade, mas meu lugar predileto é a arquibancada. Eu me sinto uma... E assim, coincidentemente, a sua posição assim, acabou te privilegiando e você acabou usando os pés para fazer alguns pontos marcantes. Eu lembro de alguns, assim, mundiais, enfim, pontos que você salvou com os pés. E eu já falei isso com você algumas outras vezes, que eu sei que você tem uma habilidade nos pés, não é à toa. Você chegou quase a jogar futebol, teve isso? Assim, eu sou nascida e criada no subúrbio aqui do Rio, em Irajá, né? E lá, eu sempre fui... Eu sou de uma época que se fazia esporte na rua. Então você fazia tudo. Minha mãe ficava brava pra caramba, me via jogar bola e falava: você tá jogando bola no meio dos meninos e tal. E um dia eu sempre fui muito malandra, assim, esperta, mas uma malandragem num bom sentido. Eu lembro que uma vez, como todo subúrbio, tem as coisas boas e as coisas ruins, né? E eu falava assim: mãe, ao invés de você ficar preocupada se eu tô brincando de bola com os meninos, ela tinha que se preocupar se um dia eu não estiver ali brincando de bola com os meninos. Aí eu posso estar fazendo coisa errada. E minha mãe, opa, eu acho que a Fabiana tá certa. Essa menina de 12 anos tá me dando lição de moral. Mas é porque eu via muita coisa errada. E eu só queria brincar de bola, seja vôlei, queimado, polícia ladrão, pique-bandeira, que eram as nossas brincadeiras, e futebol. Então o futebol era uma forma de estar fazendo esporte, de estar na rua sem fazer coisa errada. E eu gostava muito de futebol. Eu me lembro que o pessoal queria que eu fizesse teste, a galera falava que eu tinha uma certa habilidade perante as meninas. Eu jogava com os meninos, né? Porque tinha pouquíssimas meninas que jogavam bola. E eu quase cheguei a jogar futebol, cara. Eu gostava muito. E coincidentemente, algum tempo depois, a Federação Internacional liberou para se pegar com qualquer parte do corpo. Então, de vez em quando, saíram umas jogadas. E saíram jogadas também emblemáticas. Na Olimpíada eu fiz uma contra a Coreia, que até hoje as pessoas falam, eu acho que vai ficar, porque é uma jogada difícil e que acabou se tornando um recurso. Não é que eu queira pegar uma bola com o pé. Você vê, não tem o que fazer, você vai com o pé. E eu acho que o subúrbio me ajudou nisso aí, as brincadeiras de rua, o futebol. Eu gosto, cara, eu gosto. Eu paro em casa para ver jogo de futebol. Você joga pelada? Não, hoje em dia, agora parando de jogar, eu tenho um grupo de amigas que joga futebol na Barra ali, um futebol bom, de um nível bom, assim, você já vai ganhar uma componente. Pode ser. Eu tô indo, né, Marcelo, naquele processo ainda, não, eu vou devagar. A única coisa que eu tô fazendo é correr, porque eu gosto das corridas, eu vou participar de uma meia maratona agora no meio do ano. Mas é a única coisa que eu tô fazendo, mas, óbvio, você acha que eu vou conseguir ficar sem fazer esporte? É impossível, isso. Impossível. E assim, qual é o maior jogador que você queria que você falasse primeiro? Qual é o jogo emblemático da sua vida? E qual é o maior jogador, que eu acho que eu sei a resposta, né? Em qualquer flamenguista. De futebol? Qual é o maior jogador que você tem? Assim, jogo emblemático da minha vida de futebol? Sim. 2001, Flamengo e Vasco, a final do Carioca, gol do Pet. Aquele jogo... Você estava no Maracanã? Não estava no Maracanã porque eu jogava no Vasco. Estava no Vasco. E eu não ia, isso eu não podia fazer. Mas como eu disse, eu não torcia pro Vasco no futebol.
Apesar de, em alguns momentos, ter que torcer pro Vasco, porque se o Vasco ganhasse, a gente recebia. Exatamente. Mas, nesse caso, contra o Flamengo, não dava. Então, em 2001, eu estava na casa dos meus pais, em Minas. Era Flamengo e Vasco, então eu estava bem escondida para também não preciso ficar mostrando para as pessoas. Eu tinha respeito pelo Vasco, como eu disse. Eu estava trancada em casa. Sofrendo? Cara, não tem noção. Não tem noção. E foi o gol do Pet, que esse é, para mim, o jogo mais marcante, assim. Você viu o Zico jogar? Não vi. Pelada só. Mas vídeo, muitos. Meu pai, não sei se jogadas, lançamento. Ou seja, vira aí do faltas. E você tinha. Hoje em dia você tem muito mais acesso. Antigamente tinha DVD. A gente botava DVD no domingo em casa pra ver. Gols de faltas do Zico, eu sei quase todos que ele fez. E como é que foi conhecer o Zico? Não, cara, o Zico me chamou pelo nome. Bicho. A lágrima sai sem ver. Eu falei, não, Fábio, tem o WhatsApp do Zico, você sabe disso. Às vezes eu falo com meu pai, a gente fica assim, a gente entra numa piração, bicho. O cara te conhecer, te chamar pelo nome, você tem o telefone dele. Tipo assim, é uma coisa pra mim ainda muito... E muito... ele é seu ídolo? Ele é um ídolo pra mim. Mas o engraçado é que eu tinha um ídolo, que pra mim foi um dos grandes ídolos da minha vida, da minha geração, que era o Ronaldo, né? O fenômeno. Não é que eu tinha, eu tenho, eu gosto dele, continuo gostando. E o Ronaldo foi um cara que marcou muito pra mim, que era um cara que... As superações físicas que ele teve e tudo mais, e ele sempre se declarou Flamengo. Né? Eu treinava aqui quando ele veio treinar, vinha da Europa fazer recuperação, eu era da categoria de base do Flamengo aqui. Então, assim, era um sonho pra mim ver ele jogando camisa do Flamengo. Você acabou de responder a minha pergunta próxima. Eu falei, qual era o jogador que você mais queria ver? Ronaldo. E eu não vi o Ronaldo vestir a camisa do Flamengo. Ele treinou aqui, chegou perto do seu camisa. Cara, isso foi... Eu brinco com ele pra caramba, assim. Isso é frustrante? Pra mim foi frustrante. Era o cara que eu queria ter visto muito com a camisa do Flamengo, muito mesmo, assim. E assim, você tem, a gente até fez uma matéria sobre isso, você tem não sei quantas tatuagens, não sei se você já fez alguma depois daquele dia. Nenhuma do Flamengo? Fiz uma recente. Não tem nenhuma que você não tinha Não, sonho? eu já tinha pensado em fazer do Flamengo. Só que essa questão de você... Quando eu joguei no Vasco, eu comecei a entender que... Podia dar problema. Podia dar problema. Agora pode. Agora eu posso fazer. Mas eu queria fazer algo diferente, assim, algo que demonstrasse um amor, assim. Esse aqui poderia ser, ó, eu tenho um Pour la Vie, que é mais ou menos um pela vida, ou significa, assim, traduzindo ao pé da letra, seria para sempre. Poderia ser um amor, uma homenagem ao amor que eu sinto pelo Flamengo.